Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 22 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 59 minutos, no Brasil, 15h59 da tarde. Gente, a BTC aqui no 15 minutos, ancorada na banda de VWAP no intraday, claramente está desenhando fundos ascendentes. A BTC mal tem força para cair, é possível que ela caia de novo para 97.600, 97.700, para depois estressar o patamar de 99.275, que foi o último topo, e o anterior tinha batido 99.419. A gente está em vias de romper os 100 mil dólares. No gráfico semanal, a nossa parada é um patamar acima de 100 mil dólares. Gente, o que tem de mensagem que eu tô recebendo de gente me perguntando se caso a BTC corrija de forma mais contundente, mesmo depois de passar dos 100 mil, mesmo depois de desenhar lá um topo em 109, 111 e corrigir na tal da onda 4, já que isso aqui foi uma onda 1, isso aqui uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, depois vai uma onda 5. Gente, vem uma corretiva contundente da BTC se ela avançar para cima de 100 mil. Até porque se a gente for lá para o gráfico mensal, nitidamente a BTC fez uma grande onda 1, 2, 3, uma onda 4. No começo de uma onda 5, sempre tem uma subonda ali no diário e no semanal que impõe uma corretiva mais contundente. A pergunta é, as altcoins vão derreter? É isso que está todo mundo querendo saber. Na minha leitura, na próxima corretiva da BTC, é muito provável que as altcoins não derretam e a dominância desabe. Por que isso? Porque a dominância, gente, está chegando porque em todos os ciclos a mesma história se repete. O dinheiro flui para o mundo cripto através da BTC e num segundo momento, ou seja, a BTC é a porta de entrada da grana, principalmente agora institucional, que está chegando. A BTC é a porta de entrada para a grana fiat em direção à criptografia e num segundo momento isso é bombeado para as altcoins. Eu acho que na próxima corretiva contundente da BTC, as altcoins não vão derreter. É só ver o que está acontecendo com o Total 2, com o Total 3, com uma XRP, com uma Atom. A Atom agora a 7,30, chegou a bater 7,50, subindo 13%. Enfim, a Solana desenhando novas máximas de todos os tempos. É só ver o que está acontecendo com as altcoins de utilidade, aquelas que constroem a base da Web3. Meus amigos, vejam essa tela. Há uma semana e meia atrás, 2 semanas atrás, os maiores ganhadores aqui na CoinMarketCap eram meme coins. Agora é só ver XRP subindo 32, Stellar subindo 26, Cardano 22, a Atom subindo, tá subindo 16, chegou a estar subindo mais de 20%, a Vax subindo 12, tá subindo até mais agora. Enfim, a depender da métrica, né? Porque na TradingView eles começam a medir a valorização a partir da VWAP na virada da VWAP no intraday. Gente, não há como pontificar que na próxima corretiva da BTC as altcoins não vão derreter, mas é muito provável que elas não derretam. Quem estiver aguardando uma corretiva da BTC para poder aportar nas altcoins vai perder o bonde da história. Por quê? Porque mesmo que a BTC corrija de forma contundente, e isso só deve acontecer depois que ela bater, depois que ela alcançar um patamar ligeiramente acima de 100 mil dólares, a maioria nem vai conseguir pegar uma agulhada da BTC para 90 e alguma coisa. A BTC deve bater 115, talvez 120, pode bater 111, 109, agulhar de forma espasmódica para 93, 90 talvez, depois pipocar de volta para 106, cair de volta para 100, desenhar o bico de uma figura triangularizada e depois explodir em direção à onda 5. Agora, muita gente boa tá achando que vai ter tempo para embarcar nas melhores altcoins, pegando essa agulhada que supostamente faria as altcoins derreterem.
na minha leitura, na próxima corretiva contundente da BTC, não haverá derretimento das altcoins. E muita gente boa já tá perdendo o bonde da história. Há 2 semanas atrás, a Atom tava a 3,90. Agora já tá 7,20. Chegou a bater na máxima 7,50. Amanhã, facilmente, a Atom já vai estar a 8 dólares. Aí o sujeito fala, mas Renato, a Atom há 3 semanas atrás estava ali um pouco abaixo de 4. Será que eu compro a 8? Gente, se eu tô falando que a maioria desses ativos vão entregar vezes 10, vezes 20, vezes 30, se você comprar a 8, você não vai ter mais vezes 20. Você vai ter no máximo, se ela fosse entregar vezes 20, você vai ter no máximo vezes 10. É isso que eu tô tentando explicar. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. A hora é agora. Não esperem a dominância desabar para vocês aportarem nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, onde eu selecionei e eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente nas super large caps vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as middle caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap um pouco menor, o risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente nas middle caps vocês vão fazer 1 vezes 20. Por fim, as microcaps e small caps, que são aquelas altcoins de capitalização bem menor, com um risco bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente, eu digo facilmente, porque é muito factível que isso ocorra, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. Não ousem estar fora dessa pernada de prosperidade que será lembrada como a maior transferência de riqueza desse século. Na seara fática, Donald Trump quer que o Bitcoin pague a dívida soberana norte-americana, que está em 36 trilhões de dólares. Mas como isso aconteceria exatamente? Gente, o Donald Trump, ele tem primeiro, nenhum presidente dos Estados Unidos falou abertamente sobre o Bitcoin dessa forma como o Donald Trump tem dito. O Donald Trump não é exatamente um homem de entrar em detalhes. Ele tem as suas convicções e costuma colocar em prática tudo o que ele pensa. No mandato Trump 1, o Donald Trump encontrou muita resistência dentro do próprio Partido Republicano, só que nesse Trump 2, isso não vai acontecer. Basicamente, ele está dando as cartas, ele está colocando nos cargos principais da República quem ele quer. Ele, basicamente, o Donald Trump tem a convicção de que o primeiro Estado soberano ali do G20, principalmente os membros do G7, mas se o Donald Trump ele tem a convicção de que qualquer Estado soberano do G20 que use o Bitcoin como reserva do próprio tesouro de forma agressiva, acabaria impondo uma corrida ao Bitcoin tão insana que obrigaria os outros estados soberanos a financiar esses primeiros que chegarem, que adotarem o Bitcoin, obrigaria os outros que chegarem de forma tardia a financiar os primeiros. Essa é uma convicção do Donald Trump. Basicamente, nunca um presidente norte-americano tratou do Bitcoin de forma tão aberta. Parece impressionante, até porque a dívida dos Estados Unidos hoje está em 36 trilhões. Os Estados Unidos precisam gastar por dia 3 bilhões de dólares só em juros da dívida. Para que o Bitcoin pagasse toda a dívida dos Estados Unidos com o atual estoque de Bitcoin que o americano tem, que está lá um pouco acima de 206 mil Bitcoins, foram as Bitcoins apreendidas da Silk Road, basicamente, uma Bitcoin teria que valer 173 milhões de dólares. Não vou falar se isso é factível ou não, isso fica para o escrutínio de cada um.
Eu só vou pontuar uma coisa aqui. O impacto potencial porque o projeto de lei da senadora Cynthia Lummis, a senadora Cynthia Lummis quer que os americanos criem uma reserva de pelo menos 1 milhão de BTCs antes que outros estados soberanos, principalmente os do G7, comecem a criar as suas reservas e os seus respectivos tesouros nacionais em BTC. O impacto potencial para a criação de uma reserva de 1 milhão de bitcoins em favor do Tesouro Norte-Americano poderia facilmente injetar compras na ordem de 640 bilhões de dólares, o que hoje para o Bitcoin não seria algo assim tão impactante, porque o market cap da BTC nesse momento está lá em 1,95 tri. Só que acontece que o Bitcoin é um ativo único, que ele padece de um colapso na oferta. Se os americanos querem 1 milhão de BTCs, eles basicamente não encontrariam 1 milhão de BTCs na árvore da esquina. Com certeza, se os americanos criarem um tesouro de 1 milhão de BTCs por força de lei, facilmente um Bitcoin ultrapassaria o valor de 1 milhão de dólares. Por isso que eu acho que uma lei dessa imporia ali uma compra consistente e prolongada no tempo até que o Tesouro Norte-Americano ostentasse 1 milhão de dólares. Mas com certeza haveria uma corrida insana por BTC que facilmente levaria o Bitcoin para um patamar acima de 1 milhão de dólares rapidamente. A ideia do Trump é uma aposta de alto risco, mas se ela for efetivada, alguns críticos argumentam que vincular a estratégia de uma dívida nacional a um ativo tão volátil não seria tão fácil assim num primeiro momento. Mas os mercados poderiam facilmente reprecificar o valor do Bitcoin de acordo com a criação dessa estratégia, dessa reserva nacional. E aí, meus amigos, o valor do Bitcoin com certeza ultrapassaria 1 milhão de dólares rapidamente. Não dá para saber o que vai acontecer, não dá para saber nem se o projeto de lei da Cynthia Lummis estabeleceria um período de compra consistente e prolongado e em que período isso se desdobraria, mas a corrida por Bitcoin seria tão insana que facilmente um Bitcoin ultrapassaria 1 milhão de dólares. Gente, o que vem por aí não dá para saber. Agora, o Donald Trump repetiu isso várias vezes em podcast, no Bitcoin Conference que aconteceu em Nashville. Como ele vai botar isso em... A família dele tem um protocolo de finanças descentralizado. Agora, como isso vai acontecer, não dá para saber. O fato é que o primeiro país do G7 ou do G20 que usar o Bitcoin como arma geopolítica, com certeza vai sancionar os outros que eventualmente cheguem tardiamente a financiar de forma eterna os primeiros. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Ainda na seara fática, ETFs de BTC no mercado à vista registram pela primeira vez entradas líquidas acima de 1 bi de dólares por dia. Bilhão com B de bola. Por isso a BTC também está se aproximando de 1 milhão de dólares. E a Associação da Indústria Blockchain norte-americana está entregando para o Donald Trump o que a indústria cripto nos Estados Unidos quer nos 100 primeiros dias da gestão Donald Trump. É o novo normal. Gente, nem nos meus sonhos de verão mais férteis eu poderia imaginar que a gente estaria vivendo isso que eu estou falando para os senhores, discutindo criação de reserva nacional do Tesouro Americano em BTC, a indústria da blockchain criptográfica entregando para o gabinete de transição o que eles querem do Donald Trump nos 100 primeiros dias e o gabinete recebendo positivamente esse pleito. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, sentença de Donald Trump no caso do Rush Money, que é o dinheiro que ele pagou para a ex-atriz pornô dizer que nunca teve caso com ele, aquela confusão, não tem mais data. É bem provável que a própria promotoria de Nova York retire as acusações. O Donald Trump já indicou uma pessoa muito próxima a ele, ex-procuradora-geral do estado da Flórida, a Pamela Boudin, que basicamente
já reportou e já deu sinais de que vai desistir daquela ação penal dos documentos secretos de Mar-a-Lago. O mesmo fim deve acontecer com essa ação penal do Rush Money. Enfim, o Donald Trump está se livrando de todas as acusações criminais paulatinamente. A Rússia disse que o ataque com o míssil hipersônico usado na Ucrânia nas últimas horas, ontem, né? Foi um aviso ao Ocidente imprudente. E a Rússia também reportou que a base de defesa antimísseis que o americano está instalando na Polônia é um alvo prioritário caso essa guerra acabe se estendendo contra a OTAN. A Rússia disse que uma base de defesa antimísseis americana recém-inaugurada na Polônia agora está na lista de possíveis alvos no caso de uma escalada desse conflito. Gente, o Donald Trump vai encerrar esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia rapidamente. É bem provável que a Rússia não chegue a atacar essa base americana na Polônia, até porque colocaria a OTAN nesse imbróglio geopolítico. Na minha leitura, o Donald Trump vai inaugurar o tal do período com cheiro de flores nas ruas, ao som dos violinos. Quem estiver aguardando para entrar nas melhores altcoins, quem estiver aguardando um recuo da BTC, imaginando que com isso as altcoins derreteriam, é bom rever os próprios conceitos, porque na minha concepção a BTC vai recuar forte depois de bater num patamar ligeiramente acima de 100 mil dólares, mas isso vai inaugurar a queda da dominância, que vai basicamente startar a temporada de altcoins, e muita gente boa que poderia ter pago numa Atom algo ali próximo de 4, 5 dólares, se quiser embarcar agora, pagaria 7,20. No próximo pump da Atom ela vai a 8. No próximo pump da Avax ela vai a 50, agora tá 40, 39,22, subindo 9,5%. Não foi por falta de aviso aqui no canal que eu disse que a Avax era a próxima Solana. A própria Solana, na próxima paulada para cima, vai se aproximar de 300. Tá bom, pessoal? Não ousem ficar de fora do que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Fiquem com Deus, se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria BTC, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.